Foi só comigo ou de uma hora para outra, na timeline de vocês, começou a aparecer muita coisa sobre Michael Jackson? Bom, para você que não me conhece, meu nome é Renan. Aqui eu já gravei vídeo mostrando como é que se liga a bateria eletrônica no computador, né? Como é que você liga qualquer instrumento musical, mais precisamente no seu computador, né? E agora, ultimamente, eu postando vídeos, ensaiando com a minha banda e conversando com vocês aqui, né? Mas o vídeo de hoje é mais para falar sobre essa onda de Michael Jackson que tá aparecendo aqui, porque eu vou falar para vocês, o Michael Jackson é um dos meus cantores, meus artistas favoritos, né? Infelizmente, eu comecei a gostar de Michael Jackson quando criança e infelizmente ele foi dessa para melhor em seguida, assim. Eu lembro que foi pouco tempo depois, eu lembro que eu era criança e eu fiquei até bolado. Eu lembro que eu chorei, mas eu chorei de raiva, porque eu tinha começado a curtir esse artista, tinha começado a procurar sobre os trabalhos dele. Eu perguntava para a galera da família, né, sobre o que sabia sobre Michael Jackson e sobre quem era exatamente Michael Jackson, né? E eu fiquei bolado, porque logo na semana que eu decido procurar sobre Michael Jackson, eu recebi a notícia que o Michael Jackson tinha morrido, né? Então, aproveitando esse gancho que todo mundo tá falando sobre Michael Jackson, principalmente por aquele filme Michael, né, que saiu, eu decidi conversar aí com vocês sobre esse artista, sobre a memória que eu tenho do Michael Jackson, como que ele me inspira, quando que eu coloco as músicas dele, alguns fatos curiosos aí. Eu não vou falar sobre o filme, porque infelizmente eu ainda não assisti, é um dos que eu quero muito assistir, mas eu ainda não consegui no cinema, afinal, quando você tem 3 filhas pequenas em casa e assim, o seu maior entretenimento é ficar com elas o tempo todo, é meio difícil ter um gap aí pra ir no cinema, principalmente com a menorzinha que abre um berreiro às vezes, né? Então, sobre o filme eu não vou falar, mas se você tá chegando aí agora, eu peço um favorzão, mas é um favor de coração mesmo pra você, de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever nesse canal. Eu sei, vocês podem pensar assim, ai, mas o Renan, será que ele vai voltar a postar? E sim, eu vou voltar a postar, eu fiz um set aqui até confortável pra mim, né? E eu acho que o mais importante agora é que os estilos dos meus vídeos atuais é só, pelo menos nesse canal aqui, é só posicionar a câmera aqui, meu computador já fala direto aqui com o meu celular, então eu posiciono a câmera aqui, dou o play, começo a conversar com vocês, né? Então para mim é bem legal fazer isso, e se você se você gostou, tá gostando da forma que eu tô me expressando aqui, e também da forma que eu tô falando sobre os assuntos que eu abordo aqui, tanto que eu lancei um vídeo falando sobre Engine de Portrait, que eu vi e conheci nesse mês agora, no começo desse mês, e virou uma das minhas bandas favoritas, né? Ou também sobre como que eu decidi criar um podcast sobre jogos de tabuleiro. Se você entrar aqui no YouTube e colocar Arena Quack, você vai ver que tá um podcast rolando, não tá com 2 inscritos, tá com 80 inscritos agora, mas também só tem 2 meses de canal. Se você entrar no Arena Quack, vocês vão conhecer vários jogos de tabuleiro e principalmente vocês vão ver o meu maior hobby, que tá sendo jogar Pokémon TCG. Né? Então, bom, eu já apresentei, já mendiguei aí o like de vocês também já fizeram uma parte de vocês, que é dar o like e inscrição nesse vídeo. E bom, como eu tava falando, né, Michael Jackson foi assim um grande artista para mim. Eu acho que uma das primeiras lembranças fortes que eu tenho sobre Michael Jackson foi quando meu tio, ele tinha me chamado para ir na casa dele e ele abriu o computador e colocou um vídeo da Black and White, se eu não me engano. E ele falou que esse vídeo, que se vocês não conhecem o vídeo da Black and White, é um dos meus clipes favoritos. Ele inicia com o Macaulay Culkin e tocando guitarra, cantando e tal, e de repente o pai dele vem dar uma bronca nele, uma espécie de corretivo
pedindo para ele desligar o som, para tomar jeito na vida. E o Macaulay Culkin decide ligar a guitarra no volume máximo e o pai dele, com o som, com o poder da guitarra, é mandado para uma espécie de África, alguma coisa assim. E daí aparece lá o Michael Jackson dançando, né, e cantando, falando sobre não importar se as pessoas, não importar essa diferença das pessoas, né? No fim a gente somos todos iguais, não importa se você seja preto ou branco, né? E essa mensagem foi muito legal, pena que eu não entendi no momento, porque eu era criança, eu não sabia inglês, mas assim, o que o meu tio ele tinha me chamado a atenção é que no final dessa música, o Michael Jackson, ele utilizou uma técnica de transição, né? Que ele vai virando várias pessoas ao mesmo tempo cantando. E eu lembro que meu tio tinha falado sobre isso, que que o Michael Jackson ele sempre foi o pioneiro em testar muitas tecnologias, né? Essa parte de questão audiovisual, de fazer um clipe bem feito e tal, né? Devido a isso eu comecei a procurar bastante sobre Michael Jackson, né? Meu tio ele viu que eu estava interessado e me mostrou a outra obra-prima do Michael Jackson, que eu acho que para mim, assim, em questão de clipes, esse é meu primeiro lugar de fato, né, que é o clipe da Thriller, e onde além de fazer um clipe de música dele cantando e tal, eu sempre achei muito interessante o Michael Jackson ele criar roteiro para os vídeos dele, criar essa espécie de historinha para os vídeos dele, né? Então no clipe do Thriller ele tá saindo com uma menina, né? Eles vão assistir um filme de terror. Na volta, a menina tá meio assustada e o Michael Jackson se transforma em um zumbi, começa a dançar com os outros zumbis numa coreografia extremamente memorável, assim. Tanto que já teve referência em vários filmes, sempre tem referência a Thriller, né? Como eu falei, eu não assisti o filme, mas eu vi que eles refizeram, né, no filme essa parte da Thriller. E, cara, eu vou falar pra vocês, o que eu achei interessante dessa parte de Michael Jackson é esse sentimento que ele desperta nas pessoas, né? Poxa, eu lembro que eu assisti Thriller, eu fiquei extasiado, assim, é algo a mais, né? Você percebe que o Michael Jackson, ele tinha um quê a mais. Eu falei pra vocês, eu não assisti o filme, mas eu vi resumo e tal, né? E é extremamente triste pensar que ele era uma pessoa extremamente talentosa, mas algo que, entre aspas, despertou esse lado nele foi um pai bem abusivo, né? O pai dele, ele fazia os filhos deles serem músicos, né? Assim, tratava... Eu vejo a história do pai dele agora no papel de pai, assim, eu olho e me pergunto como que o pai dele pôde, assim, pegar os filhos e tratar como um produto, né? Assim, porque na visão deles, na visão do pai, assim, eu vejo que os filhos ali eram um produto de The Jackson 5, né? E quando eles perceberam, principalmente esse desempenho do Michael Jackson, aí que tudo se intensificou, né? Então, assim, claramente que o menino, ele tinha um talento natural. Quando eu falo menino, eu tô falando do jovem Michael Jackson, né? Mas, assim, ele fazia rotinas ele fazia, tipo, rotina CLT, assim, vamos falar no idioma atual, né? Mas por que eu falo CLT? Porque, pelo que eu vi nos documentários, ele fazia tipo das 8 da manhã até as 6 da noite, essas rotinas de ensaio e tudo mais. Era tratado bem mesmo como um negócio, né? Tanto que o Michael, ele carregou sequelas a vida inteira disso, né? No momento que ele não podia brincar e tal, né? E assim, é muito triste quando a gente pensa nessa parte de vida de alguém que trouxe a felicidade para tantas crianças, né? Tantas crianças, para tantas pessoas no mundo. E por que para tantas crianças, né? Porque o Michael Jackson, ele sempre foi uma pessoa que ele gostou de ajudar crianças, né? De levar um local seguro para as crianças,
né? E infelizmente a gente sabe que tem pessoas ruins em todo lugar do mundo e acabou tendo diversas acusações para cima do Michael Jackson e assim várias acusações bem pesadas para cima do Michael Jackson que moldaram opiniões de várias pessoas em cima sobre quem era Michael Jackson e isso acabou afetando muito ele, né? Mas também Michael Jackson ele tinha vários inimigos, né? Parece que ele era melhor amigo da Mariah Carey, que era casada com o Tony Mottola. E assim, dizem, né? Eu não boto minha mão no fogo, não estou dizendo que é isso, mas dizem que o Tony Mottola, ele era meio abusivo aí com a Mariah e o Michael, ele meio que pegava essas dores aí da amiga dele, né? E assim, ele tinha inimigos, eram inimigos muito pesados e vale a pena pensar assim em qual seria o poder real desses inimigos dele, né? Quanto esses inimigos conseguiriam influenciar aí nessa questão aí se de fato Michael Jackson ele era ou não inocente ou culpado sobre o que alegavam com ele, né? Alegavam sobre ele, até mesmo porque assim, essa parte do vídeo meio que deu uma caída, deu uma pesada, né? Mas eu acho bom a gente falar sobre isso, até mesmo que eu vi que muitas acusações contra o Michael Jackson foram retiradas, né? O pai do menino que tinha acusado o Michael Jackson parece que já tinha um histórico aí um histórico negativo com o Michael Jackson, né? E nas polêmicas atuais aí, pelo que eu vi, até o Macaulay Culkin, ele meio que prestou depoimento a favor do Michael Jackson, né? Na verdade, o Macaulay Culkin, ele sempre esteve do lado do Michael Jackson, ele sempre, assim, apoiou muito o Michael Jackson. Então, eu acredito que, de fato, assim, minha opinião, eu acredito que ele seja inocente, tanto que eu vi até uma espécie de notícia que estava dizendo que o Axl Rose, ele tinha uma certa aversão ao Michael Jackson, e para quem não sabe, Axl Rose também é outra inspiração minha muito grande. Quem sabe eu faço até um vídeo falando, igual eu fiz sobre o Michael Jackson aqui, falando sobre Axl Rose. Mas assim, o Axl Rose, ele tinha uma versão sobre o Michael Jackson por causa dessas acusações e tal. E pelo que eu vi, depois que foi mostrado infundada essas acusações que meio que destruíram a vida dele, né, a vida do Michael Jackson, parece que o Axl Rose, ele demonstrou uma certa admiração aí pelo talento do Michael Jackson e tal, né? E se vocês verem, o Axl Rose é alguém que saiu assim da água pro vinho. Deixa aí nos comentários aí o quanto vocês querem esse vídeo que eu fale sobre Axl Rose. Mas agora uma curiosidade, né, do Michael Jackson, assim, na minha vida, foi que quando eu fiz a minha prova de carro, né, a prova da habilitação de carro, eu já dirigia carro. Assim, antes eu já tinha o costume de pegar o carro do meu pai, dar umas voltas e tudo mais. Só que quando eu fiz a prova de carro, a minha primeira prova de carro, eu passei na placa de pare e fui reprovado. Isso daí me deu uma grande insegurança. Não para dirigir estava tranquilo, mas me deu insegurança para fazer a prova. Então, na segunda prova, eu passei, né? E daí depois eu tive as aulas de moto. Só que na autoescola de moto, e até meus parentes próximos fizeram tanta pressão em mim sobre a rampa, né? Sobre a rampa, para quem não sabe, a prancha, quer dizer, para quem não sabe, é uma parte que você tem que andar em linha reta assim com a moto e não pode nem pender de um lado para o outro, né? Também tem a questão de viseira, embreagem e tudo mais. E eu tava muito nervoso para minha prova de habilitação de moto. E eu lembro que eu só coloquei nos meus fones de ouvido, antes de entrar para a prova, umas músicas do Michael Jackson. Eu não lembro agora qual que é, mas eu lembro que eu escutei bastante Michael Jackson. Daí chegou minha vez, tirei os fones, me preparei, e quando eu vi, eu tinha passado de primeira na prova de moto. Então eu posso dizer que Michael Jackson, ele ajudou a tirar minha habilitação de moto, vamos dizer assim. Bom, foi isso. Esse foi um vídeo mais aí para falar sobre o que eu penso sobre essa onda de Michael Jackson que está surgindo nas redes sociais,
né? E também para demonstrar aqui a minha admiração ao Michael Jackson, ao quanto o Michael Jackson ele me inspira, né? Assim, tanto na questão de músico, assim, eu vou falar para vocês, eu me cobro pra caramba, eu me cobro muito, assim, pensando no quanto uma pessoa estilo Michael Jackson, ou Joe Bon Jovi, ou até o Axl Rose, deve se cobrar na hora que eles se cobram, né? Eu sei que, embora eu esteja bem longe deles, eu sei que tudo começa de um lugar, né? Então, se vocês querem ver assim a minha evolução no vocal, a minha evolução no quanto eu tô tentando seguir, eu convido vocês para entrar nesse vídeo que vai aparecer aqui para vocês, que vai ser o ensaio da minha banda aí. E deixa nos comentários daqui o que você achou, qual foi o impacto que o Michael Jackson teve na vida de vocês. E deixa nos comentários de lá o que vocês acharam aí de como é que tá sendo os ensaios da minha banda. Essa banda aí tá começando agora, não tem nenhum mês de projeto. Mas assim, eu creio que vai dar certo. Bom, pessoal, muito obrigado para você que assistiu aqui e até a próxima. Tchau!